E aí, pessoal, professor Alvirdião do Humanas na Veia com vocês agora com História do Brasil, do zero, pessoal. Olha, ó, começando do primeiro tópico, que é o Brasil pré-colonial, tá bem aqui para vocês, ó. Acompanha comigo, tem muita coisa bacana, vamos trabalhar aqui todo o conteúdo de História do Brasil a partir de hoje, perfeito? Começando com o Brasil pré-colonial, antes da colonização. O que significa ter colonização, Tom? Você já se perguntou? Para ter colonização, você precisa ter povoamento, você precisa ter exploração, e dentro dessa exploração, construção de uma estrutura administrativa, entendeu? Se simplesmente você tem ocupação de território e exploração, não tem colonização, não vai ter colonização. Então, esse período que está aqui, que nós estamos conversando, de 1500 a 1530, vem comigo, não teve colonização, porque não teve povoamento. Mas eu sei que eles vieram para cá e eles quem? Os portugueses? Retirar o pau-brasil. Turma, vir retirar o pau-brasil não significa dizer que teve povoamento. Entenderam agora? Beleza? Nós tivemos ocupação, nós tivemos exploração, mas não teve povoamento. Por quê? Olha para cá, ó. Período mercantilista. O período da Idade Moderna. É um momento mercantil, onde os estados nacionais modernos, que estão se transformando em estados absolutistas, eles precisam manter suas riquezas através das práticas de acumulação de metais. E aí a gente não vai voltar para a aula de mercantilismo, que vocês já sabem, ok? Mas só relembrando, balança comercial favorável, intervencionismo, comercialismo, não importa qual seja a prática, tem que acumular metais preciosos, ouro, prata e também, se possível, pedras preciosas. Legal? Então, ó, esse é o período que nós estamos trabalhando. É o período mercantilista. E, claro, o Estado português. Olha aqui, ó, o que está acontecendo antes da colonização do Brasil? Ó, Tratado de Tordesilhas, de 94, em 1492, Colombo chega aqui. E aí, se você não está lembrando, presta bem atenção, se você não está lembrando, Colombo vem pela coroa de Espanha. Portugal tem sua própria navegação. Daí, vai ter um atrito entre as duas coroas para saber quem é dono desse território. Vai ser estabelecida a bula intercoetera em 493 e em 1494 nós temos o Tratado de Tordesilhas. Ok? Olha aí, ó. 92, chegada de Colombo pela Espanha. 93, a bula intercoetera, que passava ali a 100 léguas das ilhas de Cabo Verde e Madeira. Praticamente Portugal não ficava com terras nenhuma aqui na futura América, só com a costa da África e o caminho para as Índias. Por isso o Estado português não aceita, pressionando e com a intervenção da Igreja, outro tratado estabelecido, Tratado de Tordesilhas. Ok? E aí sim, Portugal passa a ter um pedaço dessas terras, que não se sabia se era uma ilha ou se era um continente. Para que você possa entender melhor, olha bem aqui, ó, fazer bem pequenininho. Aqui nós teríamos um pequeno esboço do que seria essa América. Aqui as Antilhas. Legal? Então veja, quando a linha de Tordesilhas ela é traçada, ela vai cortar isso aqui, ó, mais ou menos. Então Portugal vai ficar só com esse pedacinho, dividindo aí em 15 lotes, com 12 donatários. Perfeito? Legal? Lembrando que tinha duas capitanias do Maranhão. Então veja só, tudo que estava a esse lado era da Espanha. Tudo que estava a esse lado era de Portugal. Inclusive as rotas que vão para onde? Para as Índias. Levando em consideração que a África estaria aqui e todo esse território aqui que eu não desenhei seria o Oceano Atlântico. Perfeito? Quando o mapa está mostrando aí para vocês. Ok? Belezinha. Então vamos lá. Isso aqui é uma revisão rápida. Olha aí. Chegada de Cabral. Cabral chega em 1500. Mas veja, se o Tratado de Tordesilhas já estabelece que parte do Brasil de 1494
Brasil não, da América Portuguesa. Já é de Portugal, então vem a pergunta. Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Pergunta, tá? Vem aqui, ó. Descoberta ou tomada de posse? Claro que não foi descoberta. Foi uma tomada de posse. Tomada de posse. Ok? Esquece essa ideia de descoberto. Já caiu há muito tempo por terra. O território da América Portuguesa foi tomada posse. Parte da esquadra de Cabral segue o caminho de Vasco e vai para as Índias Orientais e parte para as Índias Ocidentais, que seria a futura América. Deu para entender? Tomar posse desse território, que já é oficialmente de Portugal, em carta, em documento, não reconhecido por todos os países. Claro, o rei da França até pergunta onde é que está o testamento de Adão, que ele era francês e cristão, e não tinha recebido nenhuma parte dessas novas terras, ironicamente. Mas, mesmo assim, sabendo que os outros estados não reconhecem o Tratado de Tordesilhas, isso fica claro, porque nós vamos ter visita de espanhóis, de franceses, nós vamos ter visita aqui, pessoal, até mesmo de ingleses, no litoral do Maranhão, no litoral brasileiro, Portugal vai ter esse território anteriormente dividido. Então, se ele já tem dividido, se ele já tem garantido, pelo menos entre Portugal e Espanha, reconhecido pela Igreja, ele não está descobrindo em 1500, ele está tomando posse. Vamos continuar. A essa altura, vários navegadores já tinham passado na costa brasileira. Olha para cá, pessoal, ó. Vicente Pinzon, Duarte Coelho, que não navegavam pela coroa portuguesa, ok? Beleza? Então essa ideia de que em 1500 foi a primeira vez que passou alguém pelas costas do futuro Brasil, está errado. Pelo contrário, 1494 já mostra isso, e as viagens de Pinzon e Duarte Coelho também já mostram isso e já deixa claro que, de alguma forma, Portugal já sabia que existiam terras, porque senão não faria sentido uma briga diplomática entre o Estado português e o Estado espanhol ao ponto de dividir essas terras com a intervenção da Igreja Católica. Então, continuando, ó. As expedições portuguesas. Agora, as expedições portuguesas. Vou sair um pouquinho aqui da lousa para vocês, ó. Nós temos Gaspar de Lemos, 1501. É ele que vai descobrir aqui o pau-brasil na Mata Atlântica, que vai ser utilizado como madeira de lei e para tingir. O Brasil não consegue, aqui no Brasil eles não conseguiram descobrir inicialmente metais preciosos, mas era preciso de uma balança comercial favorável. Outra coisa, nesse primeiro momento, de 30 anos que a gente está estudando, Portugal estava muito voltado para as Índias, muito voltado para o comércio oriental, as Índias Orientais, ok? As especiarias, tempero seco, noz moscada, ok? Curry e outros produtos, gengibre. Isso aí, pessoal, vai fazer com que Portugal veja essas terras aqui da América como uma possibilidade, mas não como seu principal foco. Então, o que se vai se tirar daqui, já que metais preciosos não foram descobertos no primeiro momento? O que tem? E o que tem é madeira. E isso, ó, nós temos em Gaspar de Lemos. Continuando, Gonçalves Coelho, ele vai instituir as primeiras feitorias. Cuidado, feitoria não é vila. Vila precisa, turma, de Câmara Municipal, de um pelourinho. Vila é instituir povoamento. Feitoria é um local de exploração, é um espaço descampado, onde você vai ter uma militarização, ali você tira produtos, coloca, carrega do navio, leva para a Europa e vice-versa. Então, feitoria é um local militarizado para se explorar determinada região. Isso é uma feitoria. Então, entre 1500 e 1530, não se tem colonização e não se tem colônia. Tem criação de feitorias. Legal? Olha aqui, ó. Cristóvão Jacques, 1516 a 26. Inicia o processo de tentativa de proteção do território com as expedições guarda-costas, que não vão dar certo, porque ó, o litoral brasileiro, mesmo sendo ainda aquela época
bem primitivo, inicial, pequeno, esse litoral ele é gigantesco. Só o litoral norte, de onde seria aqui do Pará até o Rio Grande do Norte, futuro Maranhão, estado do Maranhão separado do estado do Brasil, já não dava para proteger. Imagina todo o restante que vem até quase o Rio Grande do Sul, que também ainda não fazia parte do Brasil no momento. É muita água, é muito território, não dá. Enquanto o navio pirata estava aqui, o navio português estava aqui e ficava nessa brincadeirinha de gato e rato, pessoal. Então não dava para proteger o território de forma alguma, certo? Essas expedições guarda-costas, elas não tiveram, elas foram praticamente inúteis. Foi uma tentativa, mas que não deu certo. Vai chegar um momento que o Estado português vai ter várias razões para decidir colonizar. Mas isso não é agora, ainda não chegamos nisso, ok? Continuando aqui, ó. Características do período. Aqui nós já temos algumas características. Nós temos visitação de navegadores não portugueses, nós temos a visitação de navegadores portugueses fazendo uma primeira tentativa de averiguação, né, de verificar o que é possível ser explorado ou não, tá? Mas em 1503 nós temos o início da exploração oficial do pau-brasil, o estanco. Estanco significa monopólio. Esse estanco pode ser do Estado, esse estanco pode ser privado. Nesse caso aqui, o estanco do pau-brasil foi um estanco privado, monopólio concedido a terceiros. Nesse caso, foi concedido a um grupo de cristãos novos que criaram uma empresa liderada, né, que era aqui capitaneada por Fernão de Noronha. Fernão de Noronha. Ele era responsável pela exploração do pau-brasil. Ele recebeu esse direito. Lembra que mais tarde, né, nós vamos ter aí as companhias privilegiadas de comércio, como Marquês de Pombal? Aí é um estanco privado. Aqui também é um estanco privado. Perfeito? E, claro, como Portugal não tinha pessoal e nem capital, e nem muito menos os empreendedores portugueses para trazer mão de obra livre. Então eles vão aproveitar a mão de obra do indígena. Elvis, então, bacana. Já começou a escravidão no Brasil. Não, pessoal. Aí vem uma característica, uma das principais características desse período pré-colonial. Não existe escravidão. No período pré-colonial nós temos o escambo. Olha, ó, escambo. O que seria isso aqui? Troca de trabalho do indígena, do negro da terra, silvícola, aborígene, como queiram, tá? Do nativo, não vão dizer colono, por favor. Colono é o europeu que vem para cá colonizar. Por objetos de pouco valor para o europeu. Para o europeu. Aqui eu quero dar uma pausa com vocês e fazer um raciocínio. Para o europeu, miçangas, colares, ferramentas de ferro, como facão, enxada, foice, machado, isso aí era de pouco valor. As tribos que viviam na América, hoje Brasil, ou até em toda a América, elas ainda viviam na idade da pedra polida. E algumas na idade da pedra lascada. Mesmo o Império Azteca e o Império Inca, pessoal, que era o império, não utilizavam ferramentas de madeira. Mas isso não fazia com que eles fossem menos o quê? Menos poderosos. Perfeito? Olha, vejam só. Daí, conhecer uma ferramenta que facilita meu trabalho, isso é de extremo interesse. E também vamos cair por terra aqui a ideia que o índio era tolo, que ele vai ver esse europeu como um deus. No caso lá dos espanhóis, era uma mitologia dos astecas que acreditavam que Cortés seria uma divindade, mas isso aí foi pouco tempo que perceberam que divindade alguma ele era, ok? Na verdade, os indígenas, os nativos, vão fazer alianças com os europeus contra tribos inimigas. É mais uma troca de interesses geopolíticos, tá? Vamos dizer assim, desse período aqui. Então esquece essa ideia do índio tolo. Então o que a gente vai ter é que esse nativo vai trabalhar por objetos que ele acredita ser de muito valor para ele, e o europeu, perfeito, recebe a madeira que para ele é de muito valor. Para o índio essa madeira não é de muito valor. Para o índio ela não é, porque tem muita, para o europeu é. Então depende do vetor, depende do campo de vista. É a mesma ideia de trabalhar a ideia de bárbaro. Para o europeu, o nativo é um bárbaro.
né? A ideia de muitos europeus lá, que nunca nem aqui para cá tinham vindo, era que o índio tinha um pé virado para trás, a cabeça era no meio do peito, ideia totalmente distorcida. Para o indígena, o europeu era estranho, tá? Era um estranho a qual poderia ser útil nas guerras contra tribos inimigas. Ok? Perfeito? É claro que esse nativo vai estar em desvantagem quando a gente entrar no processo de colonização, porque vão existir aí várias armas de conquista. Uma delas é a espada, outra é a cruz, as doenças e as alianças. Mas eu não vou entrar nisso agora, porque isso aí já é no período colonial, cada coisa ao seu tempo. Continuando. Então, olha aqui, ó. Estampa. Troca do trabalho indígena por objetos de pouco valor na visão do europeu. Porque senão a gente coloca uma visão eurocêntrica como se fosse verdadeira. Legal? Neste período não ocorreu escravidão. Isso aqui tem que estar claro na tua cabeça. Ó. Não tem escravidão. E muito menos cristianização, pessoal. Nesse período aí, então, eles eram amiguinhos? Nada a ver. Nesse momento é um momento de contato inicial. De contato inicial. Lembra você aí que está estudando pelo Brasil afora? Se você não sabe, quando os franceses chegaram no Maranhão, aqui no Maranhão, onde nós estamos, em São Luís do Maranhão, eles fizeram um conjunto de leis de proteção do índio. Não que o francês fosse o quê? Fosse a favor do nativo. É porque ele era incapaz de combater as tribos tupinambás e seriam massacrados. Era uma forma de ganhar tempo, ganhar força, para depois o quê? Dominar. A mesma coisa o português está fazendo aqui. Eles não têm condições, mesmo com suas armas de fogo, de sair invadindo a América, sair invadindo a África e sair dominando tudo. Primeiro tem que fazer um processo de reconhecimento, um processo de aliança, conhecer o espaço para depois dominar. Então isso aqui é um processo. Deu para entender? Continuando então. Portugal estava com sua atenção voltada para onde? Para o comércio das especiarias, como nós falamos. Então, por essa razão, 30 anos praticamente, essa região vai ficar, entre aspas, em esquecimento. Não esquecimento total, mas sem a sua devida atenção, com toda a potencialidade de exploração que poderia existir. Entendido? Vamos lá, olha aqui, ó. Portugal estava com a sua atenção voltada para o comércio das especiarias. E como é que esse período acaba? Como é que acaba? Qual é o fim do período pré-colonial? Mas, pessoal, seguinte, como é que esse período terminou? Como é que o período pré-colonial vai chegar ao fim? E nós vamos ter essa transição para o período colonial, ok? Olha para o quadro. Primeiro, ó, crise do comércio das especiarias. Lembra que o Estado português, ele foi o primeiro a se formar lá no século XII. Menino prematuro, hein? Lembra que eu falei isso nas aulas passadas. Ó, o Estado espanhol, que é o segundo, só no século XV. Depois nós vamos ter a Holanda, a França, a Inglaterra, mas com o tempo, todos esses estados nacionais, eles vão se lançar nas grandes navegações e vai chegar um momento que esse mercado vai ficar o quê? Vai ficar inchado. Vai chegar um momento em que Portugal não vai conseguir ter mais os mesmos lucros com as Índias Orientais, com a Ásia. Então, o Estado português vai virar seus olhos, ora, para quem? Para o futuro Brasil, para a América Portuguesa. Porém, veja, não foi encontrado aqui ouro, não foram encontrados metais preciosos. Lembra que a exploração do ouro no Brasil só vai acontecer lá no século XVIII e as primeiras minas são encontradas no século XVII. Por quê? Porque estava no interior, durou muito, foi muito tempo. Ok? Quase 2 séculos. Diferente da América Espanhola, que já começa explorando de início, pois astecas e incas já exploravam prata e ouro. Ok? Bulionismo espanhol. O que o Estado português vai fazer? Vai ter que trabalhar com a balança comercial favorável, tirando madeira, e depois, ó quem vem para cá, oficialmente, para não perder as terras para invasores franceses, invasores espanhóis, que estavam sempre aqui, ó, riscando o nosso litoral, Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza vem com uma expedição especial, oficial, em 1530, para colonizar.
O Brasil. Qual é a diferença? Antes, nós tínhamos feitorias para explorar, para ocupar. Agora nós vamos explorar, ocupar e povoar. Coloca essa nova palavra aí. Povoamento. Povoamento. Se tem povoamento, tem colonização. Mas para isso é preciso criar uma logística. É preciso criar cidades. Mas você não vai surgir uma cidade do nada. É preciso um vilarejo, é preciso uma vila. E para ter vila, nesse período, Câmara Municipal em Pelourinho. E aí vem a Vila de São Vicente. A gente vai fazer uma correção aqui, por favor. É 32, tá, pessoal? Em 1532, a Vila de São Vicente, São Paulo, ela é fundada. Perfeito? Ok? Aqui, pessoal, começa todo o processo de colonização. E em 1534 é dividido em capitanias hereditárias. Isso aqui é 1534. Não esquece, hein? 1534 que nós vamos dividir as capitanias hereditárias. Entregando a quem? Entregando a nobres, médios e pequenos burgueses, porque a grande burguesia e grande nobreza tinha medo de vir para cá gastar o seu dinheiro num risco de literalmente o seu negócio naufragar por não ter uma segurança que vai dar certo ou não. Essas terras vão ser divididas em capitanias hereditárias, os donatários, esses donatários vão ter direitos e deveres, dividir-se as marias, e aí todo o processo de colonização do Brasil vai se iniciar. Legalzinho, então? Beleza? Vamos dar uma olhada se a gente esqueceu alguma coisa. São Vicente 32, corrijam aí. Introdução por Martim Afonso de Souza. Olha que coisa importante, tá? Das primeiras peças de engenho, tá? Das primeiras mudas de cana, gado bovino, muares, mulas, animais fortes, cavalos, que não tinha aqui na América, pelo menos aqui na América do Sul não tinha. Lá em cima os ingleses vão levar, os franceses, nas áreas de colonização deles, mas na América Portuguesa, quem vai trazer as primeiras mudas e as primeiras cabeças é Martim Afonso de Souza com seu processo de colonização. É claro que o açúcar ele não vai se dar tão bem lá no Sudeste, vocês sabem disso, mas isso é papo para outra aula, é papo para a colonização, para a sociedade açucareira, legal? Mas, para finalizar, eu quero deixar com vocês aqui uma dica. Para que vocês não pensem que o período pré-colonial foi só o período de escambo, tentativa de invasão, né? Tentativa de proteção por guarda-costas sem conseguir proteger, tá? Exploração do pau-brasil, não. Olha, pessoal, o período pré-colonial ele foi importante porque ele foi um período, vamos dizer assim, piloto. É isso. Eu aprendi na universidade que quando a gente fala de empresa açucareira, a gente deve levar muito a sério a palavra empresa. Empresa é para dar lucro, empresa é para enriquecer o dono. Então, todo o período pré-colonial, tá? Esquece essa ideia que Portugal simplesmente estava se olhando para a Ásia e esquecendo totalmente aqui as Américas, América Portuguesa. Não, eles estavam também fazendo teste de engenho. Saber se era possível o açúcar ser plantado a cana e extraído esse açúcar. Porque eles já tinham experiência de plantio e produção. O que eles precisavam é de capital, ok? E esse capital vai vir, vocês sabem, mais tarde vai vir com os holandeses. Então, ó, foi feito o quê? Literalmente, engenhos pilotos. Quando Martim Afonso de Souza vinha criar o primeiro grande engenho, já se sabia que dava certo, já se sabia que tinha clima, que tinha solo adequado, já se tinha mercado consumidor e já se tinha os primeiros contatos para financiamento, que nesse caso os principais financiadores foram quem? Os holandeses. Ok? Isso o livro não te conta, Humanas na Veia, o vídeo carta na manga, beijo no coração, valeu! Beleza? E aí galera, continuando então nosso bate-papo aí sobre o Brasil do período pré-colonial. Agora, ó, testando a cuca, hein? Vamos testar a cuca. Trouxe algumas questões aqui para a gente discutir. E o que é interessante, que eu quero fazer com vocês, não é responder simplesmente as questões, mas é estudá-las. Tem uma diferença grande entre responder questões e estudar questões. Então, meu objetivo aqui com vocês é estudar essas questões, ver
quais são os pontos que a gente pode identificar de distratores, ok? Pegar esses pontos distratores, uma carta na manga aí que eu gosto sempre de passar para meus alunos, é anotar no caderno, fazer um registro daquilo que você tem como informação a mais, beleza? Então, algo que está aparecendo aí na tela aí para ti, ó. Testando a cuca. Vamos lá. Primeira questão. Então, nessa primeira questão aqui do Testando a Cuca, pessoal, é da Cesgra Rio, hein? Ó, ela está dizendo assim: o início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, de 1500 a 1530, foi marcado pela. Vamos lá. As alternativas A, B, C, D e E. Olha, ó. Letra A. Envio de expedições exploratórias do litoral pelo escambo do pau-brasil. De novo, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. Ó, provavelmente essa letra. Mas como eu disse para vocês, nós estamos aqui para estudar a questão, perfeito? Então vamos dar uma olhadinha nas outras alternativas. Mesmo que você tenha certeza que a alternativa está correta, continua lendo e diz assim, ó, talvez seja essa, ok? Dica do professor Elvis John. Olha lá. Plantio e exploração do pau-brasil. Aqui nós já temos um problema. Plantio do pau-brasil. O pau-brasil já estava plantado na Mata Atlântica. Exploração está correta. Associado ao tráfico de escravos. Cuidado. No período pré-colonial, a gente acabou de falar na nossa aula que não houve tráfico de escravos. Ainda não tem tráfico de escravos, ok? Tráfico de escravos no período colonial. Letra C. Fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para a catequese de indígenas. Não. Por que não? Porque os missionários só vêm depois. Os missionários chegam mais tarde. Sabia disso? Não? Ninguém nunca te contou? Pessoal, quem eram os missionários? Quem tinha a principal incumbência de trazer a catequese para cá? Os jesuítas. Sabia disso? Então os jesuítas chegaram aqui bem mais tarde, olha, ó, com Manuel da Nóbrega, 1549, ele veio com Tomé de Souza. Então não pode ser essa alternativa, legal? Letra D, fixação de grupos missionários, de várias religiões já foram, de várias ordens missionárias religiosas já foram, implantação da lavoura da canavieira. Outra dica, pessoal. Uma dica de resolução de questão é você fazer aquele jogo de verdadeiro ou falso, ok? Aqui nós temos uma questão bem a cara da UEMA na primeira etapa, lembra um pouco a FUVEST e lembra também um pouco o Enem, porque as questões do Enem atual, elas são bem diretas. É claro que as questões do Enem, elas exigem o quê? Habilidades e competências, perfeito? Mas elas são bem rápidas, bem curtas. Ok? Então está lembrando um pouco aqui as questões do Enem. Então, implantação da lavoura é já no período colonial. Como a gente acabou de olhar na nossa aula, o Estado português ele não conseguiu encontrar a mineração. Ele não conseguiu encontrar o tão valioso ouro e a prata. Então eles lançam mão das feitorias com a extração da madeira do pau-brasil. Então não pode ter o quê? Cana-de-açúcar. Falso. Apoiado em capitais holandeses. Ó, a alternativa está totalmente correta, mas aí outra dica, ela não satisfaz a voz de comando. Ela está correta. Se nós estivéssemos falando sobre o período colonial, a gente poderia marcar a letra E, mas a gente está falando do período pré-colonial. Então, errado. Então, a única resposta possível é a letra A. Beleza? Vamos continuar. O que ainda tem mais aqui pra gente? Segunda questão. Analise a alternativa correta a respeito do período pré-colonial brasileiro. Vamos ver o que tem aí para a gente analisar, né? Letra A. A cordialidade inicial entre o europeu e os índios deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. De novo. A cordialidade inicial do europeu com o índio deveu-se ao fato de que o objetivo catequético superava os fins materiais da expansão marítima. Ó, aqui tem dois problemas. Primeiro, porque a gente está falando do período pré-colonial, então não tem catequese. A catequese, como eu acabei de dizer, é no período colonial. Vem com Manuel da Nóbrega mais à frente. Segundo, esse objetivo ele não suprime
Na verdade, não supera. O objetivo é extrair materiais que possam gerar riqueza, de preferência ouro e prata. Se não tiver qualquer coisa que, ao ser vendido, estabeleça uma balança comercial favorável. Então, o objetivo maior é o mercantilismo. Tá? A catequese também é um objetivo da igreja, que acompanha, mas que não supera. Então aqui a gente tem dois erros. Ok? Letra B. O trabalho intenso de Anchieta e Nóbrega na catequese dos índios tinha o objetivo de impedir a escravização do gentil, do índio, do aborígene. Pessoal, a letra B está correta, mas não satisfaz a voz de comando. Lembra uma coisa, quem manda em você é a voz de comando. Anchieta e Nóbrega, eles vão chegar depois. Por exemplo, ó, José de Anchieta, para ter uma ideia, ele nasceu na cidade de Tenerife, perfeito? Nas Ilhas Canárias. Pai nobre, mãe judia, foi para Portugal estudar em Coimbra, certo? Foi para Portugal ali mais ou menos com 14 anos de idade. Aos 17 ele ingressou na Companhia de Jesus e vem para o Brasil com Duarte Coelho em 1553. Então não tem como estar correto, perfeito? Manuel da Nóbrega, como eu já falei, ele é que chega aqui, ele é que institui os jesuítas aqui, perfeito? Em 1549. E Anchieta, ele é que cria o Colégio de São Paulo, perfeito? Colégio Jesuítico de São Paulo. Legal? Beleza? Então vamos continuar, perfeito? Falando sobre a nossa alternativa, a letra B não está correta. Nossa questão é a letra C. A ocupação temporária europeia por meio de feitorias deveu-se à inexistência de organização social produtora de excedentes negociáveis? Não, tem o pau-brasil. Então tá errado. D. A cordialidade indígena contrastava com a hostilidade europeia? Não. O índio é cordial e o europeu hostil. Naquele momento nós não vamos ter nem escravidão indígena. Lembra disso? Então nós não temos escravidão indígena, nós temos o quê? O processo de escambo, a troca de produtos de baixo valor para o europeu, na visão do europeu. Legal? Então, errada a alternativa. A letra E. Os franceses não reconheciam o domínio português, tanto que chegaram a se estabelecer no Rio de Janeiro e no Maranhão. Perfeito. Em 1555 eles foram expulsos do Rio. Em 1615 foram expulsos do Maranhão, chegando em 1612. E aí já é a história do Maranhão. Perfeito. Então, a única alternativa correta é a letra E. Perfeito? Beleza? Vamos continuar? Próxima questão. De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil e interesse de D. Manuel pelos seus novos territórios na América foi o que parece mais de ordem estratégica que econômica. Legal! Jaime Cortesão. Segundo o historiador português Jaime Cortesão, no início do século XVI, a importância econômica dada à América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isto porque, olha a voz de comando, a importância econômica dada à América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Dada por quê? Vamos lá, letra A. Apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos, falso. Metais preciosos vão ser encontrados praticamente quase 2 séculos depois, porque estavam no interior. Lembra? Minas Gerais não tem o quê? Litoral. Por isso a extração do pau-brasil. Os portugueses não tinham maior interesse nele. Não faz nem sentido isso, se o objetivo é mercantil. Letra B. As comunidades indígenas do litoral do sul da América eram hostis a qualquer contato com os portugueses, o que impediu o desenvolvimento de atividades econômicas na região. Não, o primeiro contato não foi hostil. Pelo contrário. Olha da aula daqui a pouco, que a gente falou antes, ó. O interesse do índio era um interesse estratégico até de aliança contra tribos inimigas. Cai a ideia de um índio tolo e cai a ideia de uma escravização inicial, que isso não vai acontecer, nós vamos ter o escambo. Não vai ter escravização no período pré-colonial, ok? Letra C. A extensão do litoral e clima tropical impediu o desenvolvimento de atividades econômicas? Pelo contrário, pessoal. O clima tropical quente daqui ajudou demais ao desenvolvimento da cana-de-açúcar, que permitisse a produção e bens
Valorizados na Europa? Errado. Cana-de-açúcar, tabaco, algodão, tá? Pelo contrário. D. O interesse português estava voltado para o Oriente. E o controle do litoral do Sudamérica deveria garantir fundamentalmente o monopólio da navegação para a Rota do Cabo. Perfeito. Nesse período, Portugal ainda está voltado para o Oriente. Mais tarde, as rotas do Oriente vão entrar em crise. Então, que cabo é esse? Cabo da Boa Esperança, périplo africano, como está aparecendo aí no mapa, é o contornando o sul da África. Então, a resposta, com certeza, é essa, mas a gente continua lendo. Vamos lá. Letra E. A instalação de feitorias que estimularam o plantio? Não. Feitorias não é para estimular plantio, é para proteger território, para fazer exploração desse território, tirando para o Brasil e levando para a Europa. Ok? Beleza? Letra D. Vamos de mais uma questão? Questão Enem? Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez um ancião da tribo que me fez uma pergunta: por que vindes vós, outros mis e prós, franceses e portugueses, buscar lenha de tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira na vossa terra? Boa pergunta, né? O viajante francês Jean de Lery, 1534-1611, reproduz um diálogo travado em 1557 com o ancião Tupinambá, o qual demonstra uma diferença entre a sociedade europeia e indígena no sentido. Questão Enem e habilidade. Olha a diferença dessa questão aqui, ó. Ele quer saber qual é a diferença de mentalidade entre o índio e o europeu em relação à madeira. Deu para entender? Vamos lá então. Beleza, letra A. Do destino dado ao produto do trabalho no seu sistema cultural, nos seus sistemas culturais. Pode ser essa. Da preocupação com a preservação do recurso ambiental? Com certeza não. Com certeza não, certo? O índio não estava ali preocupado com a proteção do recurso ambiental, muito menos o português, certo? Os índios nem acumulavam riqueza, nem acumulavam, tiravam só o que precisavam. C. Do interesse de ambas em uma exploração comercial, se eles não acumulavam, o nativo não tem interesse em uma exploração comercial. D. Da curiosidade, reverência e abertura cultural recíproca, não existe isso. Reverência cultural recíproca, a ideia do europeu sobre o nativo é que o nativo ele é bárbaro, que o nativo ele deve ser subjugado. Então não existe isso aqui, está errado. D. Da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno, isso daqui é ridículo, tá, pessoal? Então por que a letra A está correta? O nativo, pessoal, na ideia dele, só se tira o que é necessário para sobreviver. Então, ó, do destino dado ao produto do trabalho em seu sistema cultural. Qual é o produto do meu trabalho? É o caçar, alimentar minha tribo. Não enriquecer e não gerar riqueza. Qual é a minha preocupação enquanto português de tirar madeira, vender e acumular riqueza? Vendeu a cana-de-açúcar no período colonial e acumular riqueza. Então, são dois mundos diferentes, duas formas distintas de pensar. Isso é Enem, é análise de habilidade. Deu para entender? Ok? Interpretação de texto e aqui, ó, diferenciação, tá? De sociedades. É aqui a habilidade que a gente está estudando. A diferenciação do modo de vida e do modo de pensar entre sociedades. Belezão? Beijo no coração. Professor Virgão tá contigo. Valeu!